Vamos em frente, a gente fala agora sobre um tema a respeito do qual a gente já falou nessa semana aqui no programa e que se confirmou. A campanha de Lula prepara ao menos 2 ações contra o presidente Jair Bolsonaro que podem impedi-lo de se candidatar a cargos políticos novamente, ou seja, torná-lo inelegível. As ações são por abuso de poder político e econômico. O primeiro processo visa analisar as declarações de Bolsonaro que questionavam o sistema eleitoral brasileiro e a eficácia das urnas eletrônicas. Nessa ação, o PT quer incluir a responsabilização pelas manifestações que bloquearam rodovias brasileiras na primeira semana após o segundo turno. A segunda ação tem como foco os atos de Bolsonaro em questões econômicas, como os benefícios liberados pelo governo durante a campanha eleitoral. Um deles é a concessão de crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. As ações se somarão a mais outras 4 que a equipe de Lula já abriu para a inelegibilidade do atual presidente. São elas a que acusa disseminação de desinformação em redes de apoiadores de Bolsonaro sobre o uso da máquina pública para atos de 7 de setembro, nos atos de 7 de setembro para fazer campanha eleitoral, que aponta abuso de poder no discurso da ONU, que questiona disparos em massa de SMS com o Banco de Dados Públicos do Paraná. Então, né, Zé, como dissemos aqui, uma ofensiva agora no campo jurídico, mirando os direitos políticos do presidente Jair Bolsonaro, né, Zé? Eu sempre falei aqui sobre estas eleições judicializadas no ponto mais alto e sabia da existência desse terceiro turno. É uma defesa que os aliados de Lula apresentam para se livrar das ações também que Bolsonaro, o grupo do presidente Bolsonaro, vai apresentar contra Lula. Então as ações vão ficar no Supremo Tribunal Federal. Mas nas conversas que eu tive, há sim uma ameaça séria de tornar o presidente inelegível, né? Isso aí não vai caçar mandato porque não é esse o objetivo, né? E foram ações preparadas para o caso de Bolsonaro ter sido vitorioso e jogaria esse terceiro turno, que é o jurídico, nas mãos dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Mas é real, eu ouvi isso desde o início, de que a tentativa é de deixá-lo inelegível. E para complementar essa situação, eu queria dizer o seguinte, o presidente Bolsonaro vai ocupar uma posição muito importante no PL. Vai ser um importante articulador no PL e vai centralizar aí a oposição. É a maior oposição que nós temos aí na história recente do país. E 2026, Bolsonaro estará de volta, né, para disputar com o Lula, o que é indicado por ele. Esta é a realidade. Mas já estão com medo, Vitor, já estão querendo exatamente evitar que Bolsonaro seja candidato em 2026. Para se ter uma ideia do tamanho do medo, né? E o senhor, coronel, sua análise sobre essas ações apresentadas pelo PT? Bom, eu entendo que isso já era esperado, né? Aliás, é bem a linha, a cara da esquerda mesmo. Na esquerda, eles querem culpar você do que eles são, né? Tudo que eles fazem, eles tentam jogar no adversário. Então, seria hilário se não fosse absurdo nós vermos pessoas envolvidas em inúmeros problemas quererem acusar o presidente desses mesmos problemas, né? Nós estamos falando aí de um presidente que foi condenado, descondenado, envolvido num partido com inúmeros problemas aí, dinheiro na cueca, 51 milhões em apartamento em dinheiro vivo, Petrobras, Passadina, BND, um monte de problema. Agora, de repente, viraram os moralistas e querem apontar o dedo para uma pessoa e justamente fazer o que foi dito aqui, quererem atrapalhar a vida política dessa pessoa, com medo do que virá pela frente e com medo do retorno também em 2026. Isso aí, era esperado isso aí, infelizmente eles agem assim, nós todos já fomos vítimas desse tipo de ação, né? Porque eles xingam, gritam, tacam pedra, te ofendem, mas quando você reage ou quando você fala, você é o agressor e eles passam a ser vítima. Isso é bem uma estratégia da esquerda e vai continuar sempre sendo assim. Mas é que nós falamos, agora sim é um momento, já que houve esse resultado, é um momento de ter um bom time técnico na parte jurídica, é um momento de se preparar, é um momento de pensar no futuro, porque não vai ficar aí. Muitos problemas surgirão, muitas acusações surgirão. Daqui para frente será uma acusação atrás da outra. E a gente sabia que isso seria assim. O que está acontecendo é o que todo mundo já sabia, infelizmente. Paulo.
Não é só isso, tá? O grande problema dessa história, e vai se tornar mais problemático agora depois da terça-feira que vem nos Estados Unidos, onde o partido do Donald Trump deve ter uma vitória acachapante no Senado, na Câmara e em vários governos estaduais. A discussão que eu estava tendo hoje com a Ana Paula de manhã, em privado, perdoe aqui a indiscrição, Ana, era se a gente achava que iam ter se a maioria dos republicanos seria de 4, 5 ou 6 assentos no Senado, o que é uma coisa absolutamente impressionante, né? Só o fato de nós estarmos tendo essa discussão. No governo, em alguns governos, como o governo da Flórida, onde eu resido, e a Ana deveria passar a residir muito em breve, se ela tomasse um pouquinho de juízo, o candidato republicano, que foi uma invenção do Donald Trump, o Ron DeSantis, talvez tenha 10 pontos de vantagem sobre o segundo lugar, algo que aqui no estado é absolutamente impensável. Na Casa dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados aqui, o partido do Trump deve ter mais de 20 deputados, né, representantes como maioria. E por que isso é tão importante? Ora, porque o Donald Trump ganhou, bom, a gente não sabe, mas perdeu supostamente as eleições de 2020 em uma disputa muito apertada e muito contestada, com diversos indícios de irregularidade, de naturezas diferentes do processo eleitoral brasileiro, mas com a mesma disputa. Quando acabou o processo eleitoral, as pessoas procuraram os caminhos normais para o questionamento e foram caladas, vejam vocês, pelas Big Techs, é com vocês que eu estou falando, YouTube, foram caladas pela imprensa e sequer foram ouvidas pelo establishment. A Suprema Corte Americana, que é bem menos ativa do que a brasileira, quando isso aconteceu, ela simplesmente se recusou a se pronunciar, se recusou a ouvir os casos numa disputa que chegou a envolver 40 e tantos estados, disputando para ver a questão da regularidade do sistema americano. E no final, a Suprema Corte se omitiu, inclusive sob protestos de alguns dos justices, né, que são os ministros da Suprema Corte Americana. E aí o povo foi para a rua protestar inúmeras vezes, até que houve aquele episódio no 6 de janeiro, que alguns temem chamar de invasão do Capitólio, e eu não considero esse nome correto. Estou contando essa história toda para dizer que, depois disso, fizeram tudo para culpar o Donald Trump, acharam que o Donald Trump estava liquidado politicamente. Eu me lembro de um comentarista descabelado de uma outra emissora, um que não penteia o cabelo, que fica comentando de Nova York. Ele me dizia assim, ele publicou um artigo num desses jornais aí do Brasil, dizendo o seguinte: por onde anda Donald Trump? Como se o Donald Trump tivesse sumido, tivesse sido defenestrado da política. Depois o Trump não só consegue dominar o próprio partido, de uma forma como talvez nenhum outro político tenha conseguido, como dá um banho nas eleições. O povo daí do Brasil, na verdade, está vendo o que está acontecendo aqui, pelo menos muitos deles. E daí há um pavor e um medo de que você imagine a força política que teria Jair Bolsonaro daqui para frente. Primeiro, para voltar, porque ele é muito jovem, teria idade para voltar, estaria mais novo do que o Donald Trump, mais novo, certamente bem mais novo que o Joe Biden, mais novo do que o Michel Temer quando foi presidente, então tem idade para voltar. E além da idade, está claro que que teria apoio popular. Imagina o pavor que esses caras não teriam disso da volta do bolsonarismo. Eles fizeram tudo, usaram todos os canhões legais e talvez não legais para retirar ele do poder. Imagina você governar com a ameaça de que esse cara poderia voltar. Eles não vão correr o risco. Certamente atuarão por várias linhas. O assassinato de reputação na imprensa vai continuar, os caminhos jurídicos vão continuar no TSE, mas eu aposto em bem mais do que isso. O Brasil não tem as defesas institucionais que os Estados Unidos têm e certamente haverá perseguição criminal, haverá criminalização do presidente, dos seus apoiadores, da sua família e de muitos dos seus eleitores. Você, Ana? Bom, o Paulo deu, né, todo esse panorama aí do pós-governo Donald Trump, e é por isso que nós falamos tanto, né, da eleição, das eleições americanas, da política americana, porque há similaridades.
por mais que as repúblicas sejam diferentes, aqui existe o federalismo americano que protege demais as instituições americanas, como o Paulo disse, principalmente a autonomia, a sagrada, eu diria a sagrada autonomia e independência dos estados, coisa que nós não temos no Brasil. Temos uma pirâmide inversa onde a união é muito grande. Mas os cenários, eles são muito, muito parecidos. O Paulo fez o panorama do pós-governo, mas as similaridades também antes do governo de Bolsonaro e durante o governo Bolsonaro com Donald Trump, elas são muito paralelas, né? A gente consegue desenhar aí duas linhas paralelas, porque os dois mexeram no establishment. E quando nós falamos do establishment, Donald Trump não mexeu apenas no establishment do Partido Democrata. Ele mexeu no establishment como um todo, nos democratas e também em muitos republicanos, que aqui a gente chama de RINO, que é Republican in Name Only, só são republicanos no nome. E esse establishment se voltou contra Donald Trump durante o seu governo também, com republicanos votando contra medidas do governo republicano de Donald Trump, e a mesma coisa aconteceu no Brasil. Jair Bolsonaro mexeu com o establishment como um todo. Olha o que estamos vendo agora. PT e PSDB juntinhos, no escurinho do cinema, conversando. O que vamos fazer, Geraldo Alckmin, que agora voltou à cena do crime de mãos dadas com Lula, aquele que ele já considerou o político mais corrupto da história do Brasil e agora está junto. Então, assim, nós vemos que o caminho que os americanos traçam aqui, há muito que ser aprendido com as ações certas, com as ações erradas. Durante os 4 anos de Trump, não sei se, acho que foram 2 ou 3 processos de impeachment, não chegou até a passar na Câmara. Mesma coisa, genocida, fascista, a lista toda, né? Comediantes que apareciam em páginas de revistas, até revistas famosas aqui, com a cabeça, uma réplica da cabeça ensanguentada de Donald Trump, a mesma coisa. Agora, o que eles não contam e que nós também vamos aprender, e a oposição agora, a nova administração do PT vai aprender, é que assim como o trumpismo não foi a lugar algum, mesmo demonizando e desumanizando Trump, o bolsonarismo também não vai a lugar algum, porque se Trump sai do cenário, ele tem DeSantis, que é excelente governador do estado do Paulo, da Flórida, que é provavelmente o próximo grande nome do Partido Republicano. Jair Bolsonaro tem Tarcísio, agora, que vai ter experiência, né, no executivo como governador de São Paulo. Então, por mais que eles tentem sufocar esses movimentos orgânicos, naturais, de uma população que mexe com as engrenagens da economia de seus países, né, a classe média, empreendedores, liberais, professores, militares, gente que trabalha de sol a sol, o agro, aqui também o agro é muito importante. Quando você dá liberdade intelectual para essas pessoas e elas entendem que as políticas que realmente mudam as vidas delas, não políticos, eles podem sufocar o político cabeça que quiser, que o movimento ele vai continuar seguindo mesmo sem eles.